Agora, 6h21, estamos de volta. Os moradores da Avenida Creta, no conjunto Cidade Nova, continuam sofrendo com a péssima qualidade do asfalto. A quantidade de buracos ao longo de toda a via, que é uma das principais da Zona Norte, impressiona, viu? Essa não é a primeira vez que nossas equipes vão até lá e, por enquanto, nada de solução. Avenida Creta, conjunto Nova Cidade. Os moradores daqui dessa rua estão sofrendo. Olha a situação dela. Olha o tamanho desses buracos. Logo que eu cheguei aqui, eu lembrei de um local que fica num município, aqui pertinho, Presidente Figueiredo. Eu vou até pedir para o editor colocar uma foto para a gente fazer uma comparação. Essa foto aí é a Cachoeira do Mutum. Esse lugar aqui, visto de cima, como a gente vai ver agora, até que se parece um pouco. Vocês não acham? Aqui ao meu lado está o Maia, que é um dos moradores dessa rua. A situação aqui de vocês está complicada, hein? Muito. É uma via de grande de acesso, né? de grande fluxo, que você deu para perceber aí, né? É uma rua que carece de um cuidado especial e é o que ela não vem tendo, né? É ônibus, é carreta, é carro de entrega, ambulâncias, viaturas, né? Transporte escolar e transporte de ônibus, né? Maia mora aqui há mais ou menos 10 anos e ele me falou que a situação dessa rua tá assim há mais ou menos 2 anos. Desde lá que ninguém passa por aqui, ninguém vem olhar como é que tá a situação, nenhuma máquina parou aqui ainda. Nunca ninguém veio perguntar o porquê que estava assim, né? E a gente liga e só diz que tem cronograma, mas ninguém vem aqui. A gente não sabe que cronograma é esse, que ninguém aparece aqui. Bom, agora quem tem comércio aqui na área, eu vou pedir pro Alex me acompanhar. Olha a quantidade de buraco que tem nessa rua, gente. E são buracos realmente profundos e a gente percebe que tem as pedras que foram colocadas pelos moradores para ver se realmente facilita um pouco, pelo menos, a vida de quem precisa passar por aqui todos os dias. Mais uma vez, estamos aqui chamando, né, a reportagem para reivindicar nosso direito. Né? Nosso direito de ir e de vir, que não conseguimos nem entrar na nossa casa, com nossos carros. Tanto buraco que dificulta, né? E nós, como somos comerciantes aqui, a vontade da gente era o quê? Era fechar essa rua, mas a gente não pode porque a gente tem pessoas, né? Clientes que têm carro, tem transporte, né? Mas a vontade era de fechar. Senhor prefeito, vamos olhar pelo povo, vamos olhar pelo cidadão, né? Que nós merecemos. Paga não sei quanto de mídia para falar de PTU, tá aí, nosso PTU está pago, mas nós queremos nosso retorno também. IPTU do seu Paulo deu R$ 721. R$ 686. R$ 786. Alguma coisa foi investido aqui? Até agora não, irmão. Já vocês são a terceira vez que estão vindo aqui fazer essa reportagem, né? A gente agradece muito vocês, né? De ter ouvido a gente, o chamado, o clamor da gente, né? E a gente espera também que o prefeito também, seu prefeito, pelo amor de Deus, tenha dó. As avenidas também aqui, essa aqui é uma avenida principal da nova cidade. Aqui passa ônibus todo dia e toda hora. O tráfego de carro aqui é muito grande. E o senhor vai ver na matéria que tem buraco que não acaba mais do começo ao fim. Aqui não é só tapar buraco não, prefeito, aqui é recapear a rua todinha. A gente estava fazendo uma comparação, eu falei que se não fosse cômico, seria trágico, que essa rua está parecendo a Cachoeira do Mutum, em Presidente Figueiredo. Com certeza, eu acho que tá até pior, irmão. Aquela não tá bonita, isso aqui tá pior. Lá pelo menos dá para tomar um banhozinho. E pelo menos lá tem uma águazinha limpa, né? Porque quando chove aqui fica uma água só suja. Aqui fica uma piscina de água suja. Aqui quem gosta é os passarinhos que vem pra cá tomar água aqui. Fica o apelo, então, dos moradores, né? Que, já que não podem tomar banho aqui nessas piscinas naturais, que realmente alguém faça alguma coisa por eles e tampem esses buracos e facilite a vida de quem mora aqui e das pessoas que passam por aqui também todos os dias. Seria cômico se não fosse trágico, né, Julinha? Olha, em nota, a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Seminf, informou que está executando serviços na rua Curaçao e na área do Buracão, lá na área do conjunto Nova Cidade. A Avenida Creta já consta, segundo eles, na programação para ser atendida pela pasta após a conclusão dos trabalhos que já estão em andamento. Então, logo será regularizado a parte de trafegabilidade, né, como eles chamam, da via, né? Poder entrar e sair de uma maneira mais
mais fácil é o que os moradores querem. O problema é antigo. A péssima situação das calçadas atrapalha e muito a mobilidade urbana de Manaus. Agora a prefeitura está sendo pressionada pelo Ministério Público a readequar calçadas da capital. Já começou a fazer demolições, inclusive na Cidade Nova. Alguns moradores confirmam que foram notificados, mas ainda não tiveram tempo, segundo eles, de se programar. Buracos, desníveis e pouco espaço para passar. Esse é um retrato das calçadas de Manaus. Isso quando elas existem. Porque às vezes quer colocar um salto, né? Aí tem que pisar num buraco desse até quebra, né? Não tem estrutura nem para nós pedestres. Corre risco aí, ó, de cairmos, né? Para que esse problema começasse a ser resolvido, o Ministério Público Estadual entrou com uma ação na Justiça e a Prefeitura foi obrigada a reparar as calçadas de vários bairros da cidade para retirar qualquer tipo de obstáculo e melhorar a circulação dos pedestres. O Instituto Municipal de Planejamento Urbano começou a dar cumprimento à decisão esta semana, demolindo calçadas na Avenida Camapuana, zona norte de Manaus. Mas, para isso, os moradores deveriam ter sido notificados há pelo menos 2 meses. O Implurb informou por meio de nota que, desde o ano passado, vem orientando os moradores para fazerem a demolição voluntária. Mas os moradores dizem que tiveram só 5 dias para fazerem a readequação. É o caso da Dona Socorro. A aposentada que faz tratamento de câncer recebeu a notificação pelos fiscais da prefeitura na semana passada. Pediu um prazo maior, mas não foi atendida. Quando eu pedi, eles disseram que não, que ele estava aqui para quebrar. E ele ia quebrar de qualquer maneira, né? Ele ia quebrar porque o carro, a caçamba já estava e aquele negócio também já está que quebra, né? Ele não podia esperar, que ele veio para trabalhar e ele tinha que fazer o trabalho dele. Sabemos que 5 dias não tem condição de ser feito nada, porque aqui era uma calçada que foi feita há 1993, onde aqui no Núcleo 9 não existia nada praticamente. Ela não teve condições de adequar a calçada no prazo de 5 dias e teve que arcar com os prejuízos. Isso porque na manhã de quarta-feira, os agentes da prefeitura retornaram, destruíram a calçada e ainda quebraram uma parte de um dos cômodos da casa. Deixaram tudo arrebentado, foram embora. E eu vendo tudo sentada, né? Você não podia fazer nada. De acordo com a família da aposentada, alguns dos vizinhos dela foram notificados há 2 meses, mas a Dona Socorro não teve o mesmo privilégio. A única notificação que nós recebemos foi a de 5 dias, que não tem como a gente quebrar uma calçada, refazer em 5 dias. 3 drogarias localizadas na zona leste da capital foram interditadas ontem após fiscalização do Conselho Regional de Farmácia, Vigilância Sanitária Municipal e Polícia Militar. Os estabelecimentos não tinham licença sanitária, registro do CRF e farmacêutico responsável. As farmácias funcionavam em condições estruturais precárias também, segundo os fiscais, e inadequadas para o armazenamento e venda de medicamentos. As unidades também praticavam o fracionamento irregular de comprimidos e a venda de produtos de uso controlado sem atender aos requisitos da legislação. Segundo os fiscais, há indícios da aplicação de injeções. Esse tipo de serviço é proibido sem a existência de responsável técnico farmacêutico. O endereço e os nomes das drogarias não foram informados. Mas por essas dicas a gente já pode também aí ficar atento a outras drogarias do seu bairro, perto da sua casa, para saber se elas atendem esses requisitos básicos. Se não, você pode e deve fazer a denúncia ou à polícia ou ao Conselho Regional de Farmácia. O assunto agora é saúde pública. Há 4 meses, a Prefeitura parou os atendimentos de castração e microchipagem no Centro de Controle de Zoonoses. Até agora, 4 meses depois, não tem aí a menor previsão para voltar com o serviço. Mais de 4 meses. É o tempo que faz desde que o Centro de Controle de Zoonoses de Manaus teve parte dos atendimentos suspensos pela Secretaria Municipal de Saúde.
Serviços como castração e microchipagem não são mais feitos pelo CCZ. Jaqueline teve sorte. Chegou a castrar um de seus animais de estimação quando o centro ainda funcionava. A experiência foi muito boa, né? Eu tive um atendimento legal, meu cachorro ficou bem depois da cirurgia e deu tudo certo. No dia 8 de março, uma comissão de vereadores encontrou o estoque de medicamentos vencidos dentro do CCZ que seriam usados em procedimentos pré- e pós-operatórios de animais. Uma sindicância foi aberta para apurar o caso. Só que até hoje não se tem resposta sobre o futuro do centro. Essa médica veterinária lembra que a suspensão dos serviços no CCZ pode trazer sérias consequências para a saúde pública. Isso acarreta, não só agora, mas futuramente, alguns problemas, principalmente para a zoonose, porque às vezes a pessoa acha que o CCZ é só para castração, né? E não é só isso que eles fazem, né? Eles fazem capturas de animais tipo morcego, ratos, eles têm esse controle também. As castrações, que acredito que sejam uma das partes mais importantes, elas foram suspensas. E esses animais que estão abandonados de rua, então animais que as ONGs fazem resgate para castração, eles estão agora procriando, né? Algumas clínicas ajudam, fazem castração mais em conta, outros fazem doação, só que não é o suficiente para fazer a contenção, nem o próprio CCZ sozinho ele consegue. O temor de quem luta pela causa animal é a superpopulação de cães e gatos, uma realidade que já é percebida em Manaus. Tem muito animal, tem muita gente pedindo ajuda, principalmente gato, porque ele é influenciado, o ciclo é influenciado pela luz, pela monta. E assim, uma coisa, a cada 2, 3 meses a gata está parindo, e não pare 1, pare 4, 5, né? Então, o pessoal, pelo menos para gato, o pessoal busca mais. Eles buscam mais, tem mais, inclusive até mais para fêmea, né? Porque o macho ainda tem aquela mentalidade, macho. Mas a fêmea, eles buscam muito castração de fêmea. E a ONG trabalha muito duro para poder conter, mas eles recebem pedido de ajuda diariamente, o dia inteiro, 24 horas. Para quem não tem condições de pagar por uma castração, a saída mesmo é contar com o apoio de ONGs. A Jaqueline é voluntária da Pata Manaus há 5 anos e conta que a parceria com clínicas veterinárias tem ajudado muita gente. A ONG Pata, ela tem uma parceria com a clínica particular, onde a pessoa pode entrar em contato com a gente pelo WhatsApp e ter mais informações sobre castrações por preços mais em conta. A gente tem recebido muitos retornos, né, de atendimento, com pessoas satisfeitas com o atendimento. A gente sempre procura melhorar, né, tanto a vida do tutor quanto a vida do animal. Diante da situação, uma coisa é certa para ela. Já está passando da hora de Manaus ter um hospital veterinário e da vida dos animais ser olhada com mais carinho. É muito importante ter o serviço de hospital público veterinário, porque os animais não são só questão animal, como muitas pessoas pensam, também é questão de saúde pública. Né, porque animais, eles não castrados geram superpopulação, animais, querendo ou não, carregam doenças, então tem que ter esse controle, né? Acho que os órgãos públicos têm que se preocupar com esse atendimento. Acho que isso seria não um gasto, mas um investimento para toda a população também. Quem precisa de mais informações sobre como funciona o serviço, é só ligar para o telefone Pata Manaus, 99466-7282. Agora vamos direto lá para a rádio, né? Conversar com Cleiton Pascarelli, que está ao vivo na FM O Dia e agora também aqui no Manhã no Ar. Olá, Cleiton, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Daniela. Vamos falar então do leilão da Eletrobras, que finalmente parece que foi marcado fim de agosto, é isso? Exatamente. Dia 30 de agosto, as companhias energéticas, tanto do Norte quanto do Nordeste, entre elas a Amazonas Energia, devem ir a leilão. Vale lembrar que há alguns meses, né, uma decisão do Tribunal Regional Federal do Rio de Janeiro acabou suspendendo esse leilão por conta de um pedido feito pela Associação dos Empregados das Empresas Elétricas. E essa decisão foi derrubada recentemente pelo presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. E aí ele volta com o calendário normal desses leilões. Dia 30 de agosto, isso foi anunciado ontem pelo BNDES.
e todo mundo aí no país inteiro acompanhando, afinal, diz respeito à vida de todos nós, né? Todo mundo precisa, indústrias e todos nós mesmo na nossa vida doméstica precisamos da energia. Isso pode ter alguma interferência aí na conta e está todo mundo, claro, acompanhando bastante. Muito preocupado. Isso é um assunto nacional. A gente vai para um outro assunto nacional, mas que tem repercussão bastante agora regional, local, por conta da campanha de prevenção ao sarampo. A gente tem que lembrar, inclusive hoje está estampado essa lembrança na manchete do jornal A Crítica, que o ECA prevê multa para responsáveis que não vacinam crianças. Tem muita gente ainda, né, Cleiton, que Exato. tem medo, vai dar algum problema, alguma contraindicação, alguma febre, não vou vacinar meu filho não, além de estar colocando essa criança em risco, pode sim ser responsável por essa omissão. Exatamente. E essa multa, como você está falando aí, ela pode variar entre R$ 2.800 a R$ 19.000, dependendo do que achar ali o juiz, né? Esse processo pode ser originado aí de acordo com uma reclamação feita ao Conselho Tutelar, por exemplo. Além disso, o pai pode perder a guarda da criança e outras sanções previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Muitos pais não sabem disso. Na verdade, muita gente desconhece, né, Daniela? Apesar do ECA ter completado esse ano 28 anos de existência, muita gente desconhece ainda o Estatuto da Criança e do Adolescente. De acordo com as autoridades, então é muito importante que os pais se preocupem em vacinar os seus filhos, até porque há cerca de 18 anos o estado do Amazonas não tinha um registro sequer de sarampo. Nesse ano de 2018 já são mais de 400, Daniela. 444 é o último dado mais preciso. A gente sabe que quando essa questão da imigração acabou facilitando isso, mas enfim, 6 estados hoje do país, 6 estados, 3 deles aqui na região norte, já conseguem ser identificado o sarampo, outros do sudeste também já estão em estado de atenção porque já identificou com os casos da doença, mas o principal estado do país, infelizmente, é o nosso, o Amazonas, com mais de 440 casos, como a gente falou agora, e é preciso, a prevenção é a única maneira, a vacinação é a única maneira de evitar essa doença altamente contagiosa. Como você acabou de falar, e eu quero frisar ainda, pode levar até a perda da guarda, se ficar identificado pelas autoridades, principalmente na área da infância e da juventude, que aquele cartão de vacina não está correto como deve ter, que a pessoa, o responsável, pai, mãe, avô, avó, tio, quem for o responsável pela criança, não está seguindo aquele calendário de vacina, pode ter sanções graves, inclusive perder a guarda. É preciso ficar bem atento a isso, né, Cleiton? Exatamente. Outra coisa, é bom lembrar sobre a doença, né? O sarampo estava erradicado no Brasil, como eu falei aí, há muito mais de 10 anos, quase 20 anos, e ele pode causar sequelas graves à criança, né? E, além do mais, levar à morte. E aqui no estado do Amazonas, nós já registramos a morte de uma criança de 7 meses. No Brasil inteiro, já foram 3 mortes registradas, uma delas aqui no estado. Uma pena mesmo. A gente vai falar agora de um assunto correlato a esse que a gente estava tratando, mas tem muito a ver com insegurança, né? Direito de ir e vir negado. Lá no Jorge Teixeira, moradores, visitantes estão sendo expulsos por suspeitos de comandar o tráfico na área. Existe um caso mais urgente, identificado ontem, quando uma equipe de reportagem e grupos da Sensa foram praticamente expulsos do bairro. Há aí toda uma mobilização de segurança para proteger técnicos da Sensa que estão trabalhando na vacinação. Quer dizer, um duplo absurdo. Além das pessoas terem que ir de casa em casa à noite, porque o cidadão simplesmente não está procurando os postos de vacinação, esse é o primeiro absurdo. As equipes irem até lá, estão correndo risco. Cleiton, onde é que a gente vai parar? Me diz. É a pergunta que eu faço todo santo dia, Daniela. Todo santo dia. E nós estamos seguindo um caminho, péssimo exemplo, dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. São Paulo, que tem uma organização criminosa que domina o tráfico e a bandidagem lá. O Rio de Janeiro, que tem a dele. E o estado do Amazonas, se já não bastasse ter a própria facção criminosa, herdou as organizações criminosas que vêm de São Paulo e do Rio de Janeiro. E por conta dessa guerra aqui, para ver quem domina mais o tráfico de drogas,
a sociedade fica no meio e está acuada com relação a isso. Nós tivemos conhecimento desse fato com os agentes da saúde da prefeitura, depois que a própria prefeitura emitiu uma nota informando a respeito disso, o que é lamentável demais. Estamos falando de agentes que estão levando o salvamento para crianças e até para adultos, Daniela. E aí, alguns membros de organizações criminosas acabaram aí impedindo o trabalho desses agentes da Sensa. Outra questão foi a equipe de reportagem do Manaus Hoje, por isso eu puxei aqui o jornal de hoje. Essa rua pertence à FDN, é a manchete do jornal Manaus Hoje, e eles falam exatamente sobre isso. Uma equipe do jornal esteve no Jorge Teixeira ontem para cobrir um homicídio. A gente tem mostrado esse fato acontecendo no estado inteiro, mas na capital isso é pior. E aí a equipe do Manaus Hoje foi ontem verificar isso, né, a questão do homicídio ali na rua A do Jorge Teixeira, quando um homem chegou próximo do veículo, caracterizado com o nome do jornal para tudo quanto é lado, e disse que eles deveriam sair ali da rua, que não era legal. Foi quando a nossa equipe de reportagem verificou 3 homens apontando para o carro e se dirigindo em direção ao veículo. Então a equipe resolveu sair de lá. Quando chegou numa outra rua, moradores disseram que eles, por sorte, saíram ilesos de lá, que a rua ali no Jorge Teixeira é super conhecida por crimes dia e noite. Diz que o tráfico de drogas ali funciona a céu aberto, dia e noite. Nós procuramos, inclusive, a 30ª SICOM, que é responsável pelo policiamento, né, a 30ª SICOM da Polícia Militar, que é responsável ali pelo policiamento na área, e eles disseram que já têm conhecimento disso e estão buscando tomar as medidas cabíveis contra o tráfico de drogas naquela área. Olha, que eles encontrem logo e tomem logo essas medidas cabíveis, porque, veja bem, a gente está falando dessa situação que aconteceu ontem com técnicos da Sensa, estamos falando de equipes de reportagem sendo expulsas do local, como você bem lembrou, é um triste exemplo, né, que vindo de lugares como Rio e São Paulo, com isso que já acontece há muito mais tempo. Agora, os moradores que estão lá, ou pessoas de outros bairros que por algum motivo precisam visitar parentes, precisam ir até esses locais, são expulsas de maneira cotidiana há muito mais tempo. Exato. A gente está trazendo aqui essa discussão em equipes de reportagem, técnicos de saúde, mas e o morador comum? Aquele que está cerceada completamente a liberdade de ir e vir dos locais, do local que quiser da cidade. É um absurdo, Cleiton. Tem que ser dada alguma resposta. A palavra é essa mesmo, um grande absurdo. E a gente tem mostrado nos nossos programas constantemente o aumento no número de homicídios. Quem é que está no fogo cruzado? A sociedade. A sociedade que sai de casa para trabalhar e não sabe se volta. É quem sai do trabalho no fim da tarde ou no início da noite e não sabe se vai conseguir chegar em casa. A garotinha que a gente mostrou aqui mais cedo, 7 anos com tiro na cabeça. Exatamente. Por quê? Porque foram matar um indivíduo e a criança estava próxima, acabou sendo atingida por um tiro. E é outra coisa que nós já vamos falando há bastante tempo. Há bastante tempo eu falo sobre isso. Quantas pessoas vão ter que sofrer, né? Quantas pessoas vão ser atingidas com tiros e tudo mais, para que nós vejamos uma resposta das nossas autoridades. São pessoas ali que, lamentavelmente, vivem no meio dessa confusão do tráfico de drogas. Exatamente. Quantas a gente vai ter que perder por isso? A criança está numa situação de saúde estável e tomara que saia ilesa disso. Mas, e aí? Quantos a gente vai ter que contabilizar para que as nossas autoridades deem uma resposta com relação a isso? Lamentavelmente, uma criança aí, 7 anos. Foi pegar sopa, veja bem, a inocência. Uma sopa que era o jantar dela, foi pegar na casa da avó que ficava próximo. Imagina. E agora está nesse estado internada no hospital. Cleiton, muito obrigada. Eu espero sinceramente que amanhã, quando é meu último dia aqui nessa passagem rápida pela manhã no Adriane, volta na segunda-feira. Eu espero que amanhã, na nossa conversa, a gente tenha informações, notícias mais alegres para as pessoas. Tomara. Mas, infelizmente, é nosso dever funcional também como jornalistas alertar quando absurdos como esses citados aqui acontecem. Mas tomara que amanhã a gente tenha notícias melhores
para os nossos ouvintes e telespectadores. É o que se espera, né, Daniela? E também é nosso papel sempre cobrar das autoridades aí uma postura mais enérgica, inclusive quando necessárias aí, para que a sociedade possa conviver da melhor forma possível. Obrigado, até amanhã. Ótima quinta para você e para todo mundo que ouve a gente também pela rádio FM O Dia. Beijão para você. Até amanhã, bom dia, bom trabalho. Com a proximidade das eleições, o TRE intensificou a fiscalização da propaganda eleitoral irregular. 2 salas foram inauguradas para receber e analisar denúncias em esquema de plantão. As 2 salas da comissão estão localizadas no prédio anexo do Tribunal Regional Eleitoral no Aleixo. Qualquer pessoa pode trazer denúncias sobre propaganda irregular nas eleições, das 8 da manhã às 7 da noite, incluindo fins de semana e feriados. Com o celular você pode gravar, pode tirar uma foto e nós iremos, por meio dos equipamentos, extrair essa informação, transformar isso numa investigação e chegar àquele que, porventura, esteja tentando fraudar as eleições. 3 juízas foram designadas para atender a demanda. Enquanto as convenções e os registros de candidatura ainda não aconteceram, o foco da comissão é analisar as denúncias de propaganda antecipada. Por enquanto, nós apenas olhamos a questão das pré-candidaturas, não é, para saber se há alguma propaganda antecipada. Segundo o procurador regional eleitoral, antes do dia 25 de julho, quando as candidaturas podem ser oficializadas, há uma série de restrições para os pré-candidatos. O pré-candidato, ele tem autorização para fazer menção à sua pré-candidatura, ele pode exaltar as suas qualidades pessoais, ele também pode divulgar os seus projetos, os seus planos, bem como as ações que já foram realizadas. A comissão garante que vai agilizar as investigações para remover as propagandas irregulares o mais rápido possível e aplicar as punições previstas em lei. O nosso trabalho é por uma resposta imediata, entendeu? Porque a propaganda irregular ela não pode esperar muito. Está irregular, tem que ser suprimida. Além das denúncias feitas no próprio TRE, os eleitores têm outras opções, como o aplicativo Pardal do TSE e também o e-mail eleições.am@dpf.gov.br. E outros canais aí para denúncias vão ser divulgados durante o período da campanha eleitoral. O IFAM abriu inscrições para quem tem curso de informática e quer uma oportunidade de emprego. O Instituto está recrutando profissionais nessa área para atuar nas eleições 2018. Quem vai trazer os detalhes desse processo seletivo para a gente é o Fred Rocha, com quem eu volto a falar ao vivo. Olá, Fred, novamente. Como os interessados podem se candidatar e até quando vão essas inscrições, hein? Daniela, as inscrições vão até amanhã, dia 20. Os candidatos devem acessar o site www.faep-ifam.org.br. São 523 vagas disponíveis com remunerações que variam entre R$ 1.100 e R$ 1.500. As pessoas que querem se candidatar a esta vaga precisam ter trabalhado nas eleições suplementares do ano passado como operador de entrada e transmissão de dados. Assim como também é preciso ter trabalhado nessas áreas nas eleições de 2016, além de ter maior de 18 anos e também ter um curso técnico ou superior na área de informática. Vale ressaltar que são 3 áreas: operador de urna, de transmissão e multiplicador. Esse processo seletivo vai funcionar da seguinte forma: primeiro, o candidato vai preencher um formulário online pelo site que já foi passado. Depois vai haver a comprovação dos documentos entregues por este candidato para saber se esses documentos batem com as experiências exigidas. E, por último, como a parte final deste processo seletivo, vai ter a entrevista presencial. Vale ressaltar que algumas pessoas não podem participar deste processo seletivo. Ontem nós trouxemos informações para quem quer ser mesário e nós falamos sobre também essas pessoas que não estão aptas. São as mesmas, ou seja, filhos ou esposas de candidatos, pessoas que estão diretamente ligadas ao pleito eleitoral, como todos ali os funcionários, servidores do TRE, assim como autoridades, agentes policiais. Essas pessoas não podem, mesmo que elas se enquadrem em alguns requisitos básicos que nós falamos agora há pouco. Agora a gente também
ressalta que se a eleição é um período democrático necessário para o Brasil, ela também traz oportunidades, mesmo que para um período temporário, mas dá para tirar uma grana extra, viu, Daniela? Com certeza, Fred, muita gente precisando aí, quem é capacitado, tá dada a dica por você. Obrigada, Fred, até mais. Olha, agora são 6 horas e 52 minutos. A gente volta daqui a pouco, depois do intervalo, mostrando para você o quadro Mais Saúde. Uma pesquisa mostra que quem pratica atividade física com frequência tem mais chance aí, de se recuperar em casos de acidentes. E os centros de atendimento à melhor idade ampliam o atendimento oferecendo novos serviços. A gente diz exatamente como já já.